Ao iniciarmos mais uma semana de estudos da lição da Escola Sabatina, a lição 9 agora que estamos estudando, quero desejar a todos os irmãos uma feliz semana, uma semana abençoada, tranquila, uma semana onde possamos estar todos mentalmente bem, emocionalmente bem. Estamos chegando no final do ano, a pandemia ainda não foi embora, precisamos nos precaver, nos cuidar, e eu peço aos irmãos que cuidem, não facilitem, porque a doença é uma doença muito grave, com consequências terríveis até. Então, por favor, mantenham-se em casa na medida do possível, saiam menos, não façam grandes reuniões. Aproveitem, estudem a Bíblia, estudem a lição da Escola Sabatina, estudem bastante a lição da Escola Sabatina. Nessa semana, o título da lição é A Igreja e a Educação. Vamos nos lembrar, então, irmãos. A igreja tem uma função de educação. E a Escola Sabatina, essa é, quem sabe, o conceito mais presente de educação cristã, de educação bíblica que temos na igreja. A Escola Sabatina apresenta estudos sistemáticos da Bíblia para que a gente possa aprender. Vimos nesse trimestre, irmãos, que os seres humanos necessitam de adoração. Eles desejam adorar. Tem um sentimento natural de adoração. E essa adoração pode ser individual. Cada um pode adorar individualmente, mas ela se manifesta também de uma maneira coletiva. A adoração em grupos. Em pequenos grupos, como os lares, por exemplo, os pais e os filhos. Um grupo maior com os avós, os tios. Mas também ela se apresenta, e essa educação cristã, essa adoração cristã, também vem ao longo da Bíblia se apresentando na congregação, nas sinagogas, nas igrejas. E qual que é, então, irmãos, na igreja, qual é a função da igreja com relação ao aspecto educacional, ao aspecto de ministrar a educação cristã? A função da igreja, irmãos, tem uma função primária, que é nos aproximar de Deus. E eu diria, essa é uma função vertical da igreja. Ela nos aproxima do Senhor Deus, no sentido vertical. Mas outra função da igreja também, irmãos, é de nos aproximarmos uns aos outros. E aí eu chamo essa de aproximação horizontal entre os seres humanos. É na igreja, irmãos, que nós vamos estudar a Bíblia. É na igreja que nós podemos perguntar sem medo. Se você tem alguma dúvida teológica, irmãos, se você tem alguma dúvida com relação ao plano de Deus, aonde você vai perguntar? Você vai perguntar na igreja. E nós devemos estar tão tranquilos para perguntar da igreja, até para fazer perguntas tolas. Na verdade, isso que eu estou falando é uma bobagem. Não existem perguntas tolas. Quando alguém quer fazer uma pergunta, quando alguém formula uma pergunta, manifesta uma dúvida, isso não é tolice. Isso é querer encontrar a verdade. E na igreja, irmãos, é que nós devemos encontrar acolhimento. Na igreja é que nós devemos encontrar amor fraternal, para podermos manifestar as dúvidas que tivermos, sejam elas quais forem, e não sermos censurados. Não sermos considerados infantis, ou não sermos considerados pouco esclarecidos com relação às verdades bíblicas. Na igreja, irmãos, deve acontecer um diálogo criativo entre os membros. Todos devem crescer juntos, sem disputas, sem divisões. A igreja não pode haver divisões, irmãos, aqueles que sabem mais, aqueles que sabem menos. Todos na igreja estamos num processo de aprendizagem. E todos na igreja participamos de um crescimento individual, primariamente num crescimento individual, cada um de nós. Mas esses crescimentos individuais juntos promovem o crescimento da igreja, o crescimento da congregação. Tem um texto que eu quero ler para os irmãos que está na lição de sábado, na página 110. Lá diz assim: devemos propiciar dentro da igreja um ambiente seguro para que as pessoas cresçam na graça e no conhecimento de Deus e de seu plano para a vida. Aonde é, irmãos, que nós devemos prover esse ambiente criativo, esse ambiente seguro,
que possa promover o crescimento das pessoas? É na igreja, irmãos. E eu quero ler com vocês o verso áureo, o verso para memorizar. O verso para memorizar é um verso grande, né? 3 versos. Vamos ler. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos, assim querendo-vos muito. Estávamos prontos a oferecer-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. O que o apóstolo Paulo está falando? Eu não estou aqui por obrigação, não estou aqui, vocês também não têm obrigações para comigo, mas nós nos tornamos carinhosos entre vós, qual uma mãe que acaricia o seu próprio filho. Outra versão da Bíblia diz assim, qual uma mãe que dá alimento para os filhos. Assim deve ser a igreja, irmãos. Um ambiente carinhoso, um ambiente gentil. Não pode haver na igreja, irmãos, ambientes tensos, ambientes preconceituosos. Nós temos, irmãos, que promover na igreja, cada um de nós tem que promover na igreja um ambiente gentil, um ambiente amistoso, um ambiente criativo. E como falou o apóstolo Paulo aqui aos Tessalonicenses, cuidando das pessoas, alimentando as pessoas. Essa é a função da igreja, irmãos. Essa é a função educacional, instrutiva da igreja. Que Deus nos abençoe, que a nossa igreja seja uma igreja feliz nesse sentido. Que a nossa igreja seja uma igreja que acolha as pessoas, entenda as dúvidas das pessoas e procure resolver com amor as dúvidas de cada um, as inquietações de cada um. É para isso que existe a igreja, irmãos. É por isso que nós estamos sentindo tanta falta da igreja, não estamos nos encontrando. Precisamos nos encontrar. O Senhor vai providenciar para que isso aconteça breve. Logo vai ter uma vacina, se Deus quiser. E nós podemos nos encontrar para nos amarmos, para sermos carinhosos uns com os outros. Vamos estudar essa lição desta semana e aprender um pouco mais sobre o processo educativo dentro da igreja.